Oi gente, tudo bem? Eu sou o Roberto aqui do Laboratório Centermed. Hoje nós vamos falar sobre o exame de paternidade, o exame de DNA, que ficou muito conhecido devido a uma série de programas televisivos, principalmente os popularescos, vamos dizer assim, que se divulgou bastante esse tipo de procedimento que é feito dentro do laboratório. Hoje, existem vários jeitos de se fazer o exame de DNA, é muito importante a gente sempre salientar isso, Antigamente se falava assim, é o filho do mesmo sangue, filho de sangue. Na realidade, o exame de DNA, essa pesquisa pelo DNA, essa comparação entre pai e filho através do DNA, ele pode ser retirado de qualquer célula do corpo. Isso é uma coisa muito importante, sempre de ter isso em mente. Então, por exemplo, as células de um raspado da pele é possível de fazer, as células da saliva, de qualquer outra mucosa, por exemplo, as células sanguíneas também podem ser utilizadas para fazer o exame de paternidade. Eu trouxe aqui um kit para mostrar para vocês basicamente o que a gente oferece dentro do laboratório, Então aqui você tem um kit quando é feita a coleta no sangue, através do sangue periférico, e um outro kit aqui que a gente faz salivar. Então sempre tem essa discussão. Às vezes a pessoa fala assim para mim, Roberto, mas é a mesma coisa, os resultados são coincidentes, é aquilo que a gente disse no início. Da onde for possível você extrair o material genético, a possibilidade, a probabilidade de parentesco, ele chega bem próximo do 100%. Em biologia nós não podemos usar o 100%, então a gente usa 99,999 até a sexta casa depois da vírgula, para ver o grau de exatidão, Tendo isso em mente, nós temos duas grandes opções dentro do laboratório. Por quê? Porque é mais prático de fazer. É muito mais fácil você coletar uma célula, por exemplo, da mucosa da boca ou um sangue periférico do que, por exemplo, tirar o cabelo. Que sempre as pessoas chegam e falam, posso fazer o exame de DNA pelo cabelo? Eu vou tirar o cabelo lá de uma pessoa que faleceu faz tempo e tal. É possível fazer? É possível fazer pelo cabelo também. Porém, o cabelo é preciso que ele esteja com a raiz, o bulbo capilar, Sem esse bulbo capilar, a gente não consegue extrair material genético suficiente para provar a paternidade, Fato este, a gente vai agora explicar o procedimento. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer isso no sangue, a gente tem que sempre fazer uma coleta, uma punção de sangue venoso, através da metodologia a vácuo, um sistema totalmente fechado. O que significa isso? Nós, através de um coletorzinho, uma agulha que tem em duas pontas, ela entra no tubo e na veia da pessoa e por pressão negativa no tubo, o sangue entra aqui dentro, sem nenhum contato com o meio externo. Por exemplo, a gente abriu o tubo, não existe essa abertura do tubo, a gente não arranca essa tampinha aqui para fazer o exame. O sangue entra lá dentro por essa diferença de pressão. Então a gente sempre vai fazer em duplicata, que a gente fala isso. 2 do suposto pai, quando a gente tem essa pesquisa de paternidade, 2 da suposto filho, suposta filha, e 2 da mãe ou suposta mãe, quando a gente participa de uma metodologia que chama trio, uma modalidade de exame que chama trio, participam os 3. Ou ainda numa situação onde você tem só o pai e a criança ou o suposto filho, também pode ser feito de maneira assim que a gente chama em duo, em duas partes. Ok? O exame de paternidade, quando a gente faz ele no sangue ou também na saliva, que você vai ver um tubinho que a gente coleta com saliva, é um coletor tipo uma micro escova de dentes, um suavezinho que você coloca, faz um raspado na mucosa da boca, salivar, e verte aqui dentro do tubo para extrair essas células que nós coletamos nesse tubinho aqui. Extraiu as células lá dentro, a gente vai dar andamento sempre em duplicata, Por que um motivo de coletar em duplicata? Todo o exame de paternidade, pela legislação, ele pede para que você faça sempre por 2 peritos. Então sempre vai ter um perito analisando uma amostra e um perito analisando a outra amostra. Para quê? Para que no final os resultados sejam coincidentes, sejam iguais. E aí a liberação acontece. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vem, o que precisa para fazer o exame de paternidade? Muitas vezes a pessoa fala, precisa de pedido médico? Não, não é um exame que há solicitação médica. Na maioria das vezes as pessoas vêm sem até processo judicial. Ela vem por iniciativa própria, procura um laboratório, um serviço e vem para fazer o exame de paternidade. Sempre há oferecer essas duas metodologias, tanto sangue quanto saliva.
a opção é sempre dada pelo cliente, o que a gente sempre salienta é aquela questão, não há diferença analítica entre um e o outro, as duas são muito coincidentes. Né? Fez os procedimentos de coleta através de uma identificação, uma documentação que é preciso ter, né? Então, por exemplo, todo o exame de paternidade ele vai ter uma ficha documental. Essa ficha documental vai ter o nome da mãe, o nome do suposto pai, o nome da criança, o nome de quem fez a coleta, o nome da empresa, né? No caso o laboratório aqui, que é responsável pela coleta do material. Geralmente, quando o laboratório vai fazer essa declaração, onde as pessoas assinam, colocam a impressão digital e tal, ele tem todo um explicativo de como funciona o exame de paternidade também, de como que é, de que maneira que é estabelecida a legislação para isso, explica. A gente sempre, antes de coletar, procura tirar uma informação maior com a pessoa, explicar todas aquelas dúvidas que possam surgir durante o procedimento. Feito esse procedimento de coleta, né, por exemplo, muitas vezes a mãe opta por fazer a coleta de saliva na criança justamente para não ter o trauma da coleta, né? Não vai ter que furar um bebê recém-nascido muitas vezes. Você passa o suave, essa escovinha aqui, né, na boca da criança e consegue fazer o raspado de células ali que já vão dar a paternidade, sem ter que necessariamente furar a criança. A parte técnica do procedimento é muito importante a gente salientar, porque você vai ver que existe uma grande diferença, uma grande oferta no mercado. Nós escolhemos uma metodologia onde existem um grande número de biomarcadores. O que significa isso? A paternidade ela é feita com uma comparação entre o material genético da criança e do suposto pai ou da suposta mãe. Então existem dentro do seu DNA uma parte dele do pai e uma parte da mãe. É feita uma comparação, né, entre esses genes, tanto da mãe quanto do pai, para chegar num cálculo estatístico, num cálculo matemático da probabilidade. Agora, quanto maior o número de marcadores desses biomarcadores, maior a precisão diagnóstica. Não existe hoje uma legislação que fale o mínimo de biomarcadores. Nós usamos o que o FDA, né, nos Estados Unidos, que aprova toda a metodologia de pesquisa de exames, de pesquisa de novos medicamentos nos Estados Unidos, eles lá têm uma preconização que no mínimo sejam 21 biomarcadores para que possa ter uma precisão não só diagnóstica, mas também como na investigação, muitas vezes criminal, que é feita através da análise do DNA. Feito esse procedimento, né, nós vamos fazer essas biocomparações, nós usamos 26 biomarcadores. Para quê? Para aumentar a seguridade do exame. Então, quando você vem fazer o exame, usando todo esse aparato, toda essa gama de biomarcadores, ficaria muito mais prático e muito mais seguro a análise final, ok? Esse é basicamente o procedimento que nós vamos usar. Se você tem dúvida de como que é o procedimento, de como que você precisa fazer, as dúvidas frequentes que a gente pode colocar para você, é importante que você entre em contato na nossa página, tanto em todas as mídias sociais que nós temos a vinculação do nosso laboratório. É importante você de repente consultar ali para tirar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas. Antes de você fazer qualquer procedimento, é importante que você esclareça todas as suas dúvidas, tá? Nós estamos à disposição para isso. Ok? Grande abraço.